A ressurreição do Senhor Jesus. Livro sagrado. Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 28, do versículo 1 ao versículo de número 10. Meus irmãos, a palavra nos fala sobre a ressurreição do Senhor Jesus. Queridos, glória a Deus. A palavra de Deus diz que já no final do sábado, comecinho do domingo, pela manhã cedo, a Bíblia diz, irmãos, que um anjo de Deus veio dos céus. A palavra de Deus diz que tinha suas vestes resplandecentes, brancas, glória a Deus, e removeu aquela pedra, a pedra do sepulcro, glória a Jesus. E a palavra de Deus diz, irmãos, que no capítulo 28 aqui, no versículo 1, que ali tinha os guardas vigiando a tumba. E quando viram aquilo acontecer, irmão, aquele homem vindo do céu e descendo ali, pousando sobre aquela pedra e depois quebrando aquelas correntes, tirando aquela pedra da porta do sepulcro, eles ficaram com medo, irmão, amedrontados. Caíram por terra, pela glória, pelo resplendor que estava ali naquele lugar. Glória a Jesus. Irmãos queridos, e a palavra de Deus diz que naqueles momentos, algumas mulheres iam chegando, se aproximando daquele lugar. E a Bíblia diz que o anjo apareceu para elas e disse: a quem vocês buscai? Aquele que estava no sepulcro? Ele não está mais ali. Ele já ressuscitou. Volte para suas casas e comunique aos outros irmãos, aos discípulos, que ele há de ir ao encontro deles na Galileia. E aquelas mulheres, irmãos, vendo aquele acontecimento, aquela glória que estava acontecendo naquele lugar, não encontrando mais Jesus, mas simplesmente a porta, o sepulcro, com a sua porta aberta, voltaram para a Galileia, atemorizada, preocupada com o que estava acontecendo. Meus irmãos, mas a Bíblia diz que mesmo no caminho, o Senhor se apresenta a elas. Jesus se apresenta àquelas mulheres no caminho. E a Bíblia diz que ali elas se prostam com o seu rosto em terra e adoram ao Senhor. E o Senhor diz: não temas, não tenha medo, mas vão avise aos meus irmãos que eu estarei indo ao encontro deles na Galileia. E lá eles me virão. Glória a Deus. Conforme o que diz o versículo 10 do capítulo de número 28. Meus irmãos, e esta é a palavra que o Senhor coloca no meu coração neste dia. Glória a Deus. Jesus ressuscitou. Provas. Capítulo de número 28 do livro de Mateus. O Evangelho Sagrado Santo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 28, ele relata este acontecimento. Aleluia. Irmãos queridos, Igreja do Senhor Jesus, povo de Deus, acreditamos, confiamos na palavra do Senhor. Este livro sagrado, que milhões e milhões de pessoas têm sido abençoadas através da leitura desta palavra. E que nós também, irmãos, hoje, neste tempo, pleno século 21, venhamos também a confiar nesta palavra. Um forte abraço. A paz do Senhor Jesus. Amém.